E aí, meus alunos do Pré-ENEM Digital Gold, tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Vamos dar continuidade à nossa revisão? Continuamos ainda dentro da história do Brasil. Por quê, professora? Porque o enfoque maior do Enem tem sido, dentro da história do Brasil. Então, por isso que o nosso enfoque tem sido maior, certo? Mas nas últimas aulas nossas, nós vamos ver os assuntos mais recorrentes de história geral. Tudo bem? Então vamos lá, olha lá, lembra sempre que eu já falei para vocês que todas as vezes que a gente for estudar a história do Brasil, a gente precisa retomar os períodos da história do Brasil. E o melhor é a linha do tempo, que é a forma didática, que apesar de ter as suas críticas, as suas restrições, é um dos melhores recursos que a gente tem para poder, digamos assim, revisar o maior número de conteúdos em um tempo menor, Então, é didático dividir a história do Brasil em 3 fases: período colonial, período imperial e republicano. Lembra disso? Tá, então nós já vimos questões sobre o período colonial, nós já vimos questões sobre o período imperial e, inclusive, na aula passada a gente viu sobre uma das fases da República, que foi a Era Vargas, certo? Durante a República Brasileira, nós temos aí 5 repúblicas: a República Velha, a Era Vargas, a República Populista, a República Militar ou Ditadura Militar e a República Nova ou Contemporânea, ou Nova República, como queiram, certo? Nós enfatizamos aqui a Era Vargas e vamos agora enfatizar a Nova República. E a ditadura militar? A ditadura militar também é importante, mas os últimos vestibulares têm focado mais o final da ditadura e a Nova República. Por isso que eu preferi a ênfase neste assunto. Tudo bem? Vamos lá? Então aqui nós temos a nossa 4ª aula com a Nova República, certo? Bom, então, o que é Nova República? A Nova República é o período que começou com o final da ditadura militar e vem até hoje na nossa história, tá? Então, nós estamos vivendo essa fase chamada Nova República, ou República Nova, ou República Contemporânea. Eu chamo de República da Bagunça, Que esse país está uma zona, Mas, de qualquer forma, são todos os presidentes que governam o Brasil desde o final da ditadura até hoje. Aqui nós vamos dar foco em alguns deles, em alguns momentos mais importantes dos governos desses presidentes, tá? Então, 1985 terminou a ditadura militar. Lembra o que aconteceu lá? Então, no ano de 1985, teve uma grande movimentação para que a eleição, no final do ano de 1985, fosse direta. Aconteceu um movimento muito conhecido na história do Brasil, chamado de Movimento das Diretas Já. E esse movimento, na verdade, foi um projeto de lei, sugerido por um deputado que foi até governador no Mato Grosso, que era o Dante de Oliveira, onde ele propunha que no final deste ano as eleições para presidente fossem diretas. O que é isso? É quando a gente vai lá e escolhe o presidente, ao invés da gente escolher um deputado que escolhe o presidente para a gente, como era durante a ditadura militar. Acontece que o projeto foi boicotado, Vários deputados da antiga Arena não compareceram e o projeto não passou. Resumo: as eleições aconteceram novamente de forma indireta, mas na época a oposição já estava muito forte e o partido mais forte naquele momento era o PMDB, que era uma das dissidências do MDB, O PMDB, dirigido pelo Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, eles vão fazer uma dobradinha política com um ex-arenista, que a Arena virou PDS, E esse membro do PDS, que era o José Sarney, ele vai sair lá do PDS, vai brigar lá dentro e vai fazer uma dobradinha política com o Tancredo Neves. Vão lançar a chapa de candidatura deles, vão ser eleitos por voto indireto e vai ter um novo momento da nossa história. Tancredo Neves e José Sarney serão eleitos presidentes da República por voto indireto. Vocês viram aqui a fotografia? Nós temos aqui o José Sarney, vocês viram o Collor, o Itamar Franco, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e o Temer, certo? Tá, vocês não viram o Tancredo Neves aqui, Por quê? Porque, infelizmente, ele tinha batido a caçuletia, ele tinha morrido. Ele não assumiu a presidência. É que nem aquela história, gente? O Brasil nadou, nadou, nadou e morreu na praia, certo?
E, obviamente, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Tancredo Neves, né, quando ele estava preparando a transição do governo dele, né, para poder assumir, ele desenvolveu um câncer e antes dele assumir ele morreu, então o vice dele assumiu. O José Sarney, que era um antigo membro do PDS, que era a antiga Arena, que foi um apoiador da ditadura militar, coube a ele o processo de redemocratizar o Brasil. Complicado isso, né, gente? Então aqui, ó, nós estamos falando da Sexta República. Por que sexta e não quinta? Porque o autor aqui está levando em consideração que a República da Espada, né, lá na República Velha, ele contou República da Espada e República Oligárquica como repúblicas separadas, tá? Isso é normal nos livros de história, né? Pode vir 5, Quinta República ou Sexta, se você contar a República da Espada como sendo uma república também separada da República Velha, beleza? Tá, então vamos falar um pouquinho, né, do governo desses presidentes, qual que é a ênfase maior em relação a essa história, né? O que é que as provas dos vestibulares podem trazer em relação a esses governos, tá? Os governos daqueles presidentes que a gente mostrou ali. Olha lá, vamos falar um pouquinho. Bom, o processo da volta da democracia no Brasil, seus principais atores e reivindicações, destacando o movimento das diretas já. Presta atenção. Um dos enfoques muito grandes dos vestibulares, quando eles falam desta fase, é a fase final da ditadura e o início da nova república. É quando estava terminando a ditadura e começando a nova república, né? Inclusive, esse nome Nova República, quem deu foi o Tancredo Neves. Ele fala, nós estamos começando uma república nova, né? Um novo momento da nossa história. Então, essa república recebeu esse nome por conta dele. Então, quem que foi o último presidente militar? O último presidente militar, que na época, né, ele estava dando continuidade a um processo que a gente chama de abertura lenta e gradual, né? Muito mais lenta do que gradual, né? Então, o último presidente militar, ele vai dar ênfase a isso. Na época, né, vai ser aprovado a Lei de Anistia em 1979, que é aquela lei de anistia ampla e restrita, né? O Brasil vai entrar nesse processo de luta, né, pelas diretas já, que não vai ser aprovada, né? Mas já existia toda uma movimentação voltada para isso. Então, é muito comum os vestibulares cobrarem essa fase final da ditadura e o início da nova república, que é o governo do José Sarney, certo? Então tá, vamos lá ver, continuando aqui. O que mais? As características da Constituição de 1988, que é a última Constituição do Brasil, que é a chamada Constituição Cidadã. Para a gente falar disso, nós temos que falar um pouquinho do governo do José Sarney. O José Sarney, ele era o vice do Tancredo Neves, certo? Então, o Tancredo Neves morreu e o José Sarney assumiu. O José Sarney coube a ele duas missões extremamente difíceis. A primeira missão era redemocratizar o Brasil. Ele se comprometeu, junto com Tancredo Neves, de tornar o Brasil um país democrático novamente, de fazer uma nova Constituição, né, de acabar com as amarras da ditadura militar, né, fazer com que o povo tivesse direitos plenos novamente, criasse uma nova Constituição e que desse essa liberdade ao povo brasileiro. Então ele assumiu esse compromisso, esse era o primeiro compromisso, redemocratizar o Brasil. O segundo compromisso era muito mais difícil do que esse ainda, que era colocar fim à crescente inflação que vinha assolando o Brasil, né? Quando ele assumiu, a inflação já estava 400 e tantos %, né? E durante o governo dele, essa inflação disparou e ele não conseguiu controlar, né? Com todos os planos econômicos que ele fez, ele não conseguiu. Então, o governo do José Sarney, ele vai cumprir a meta dele em termos de democratização. Por quê? Porque ele vai cumprir a palavra dele, ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte que vai fazer a Constituição que rege o Brasil hoje, que é a Constituição de 1988, chamada de Cidadã. Por quê? Porque ela ampliou os direitos sociais, né? Ela trouxe leis que vai defender vários setores sociais que são os setores mais indefesos da nossa sociedade, né? Vai criminalizar o racismo,
né? Vai criar uma legislação específica para o menor e para o adolescente, para o idoso, né? Vai ampliar o direito de voto, né? Os analfabetos vão poder votar, quer dizer, o voto para o analfabeto é facultativo. Vai ampliar o direito de voto para os jovens entre 16 e 18 anos, que é facultativo. Também vai deixar como facultativo o voto, né, para as pessoas acima de 60 anos, certo? Então, essa é uma Constituição cidadã, por quê? Porque ela ampliou os direitos sociais. Então, é muito comum se cobrar questões a respeito dessa Constituição. E ela é uma Constituição tão liberal e tão democrática que, inclusive, né, muitas pessoas se utilizam disso, né, dessa amplitude para poder promover coisas erradas, né, porque as leis elas são muito amplas, então elas dão margem a muito tipo de interpretação e isso muitas vezes prejudica ao invés de ajudar, certo? Mas em termos de política, o José Sarney ele vai cumprir a palavra dele, ele vai convocar essa Assembleia Nacional Constituinte que vai fazer essa Constituição e ela vai ser promulgada, votada, né? E é a Constituição que rege o Brasil hoje, tá? Bom, outra questão importante que pode vir, os planos econômicos do governo Sarney. Isso também é muito comum, tá? Por quê? Os planos econômicos do governo do José Sarney, todos eles fracassaram. Só o primeiro plano é que teve um momento, né, de satisfação popular. Ele durou, assim, a ênfase dele, o sucesso dele foi 6 meses. 6 meses depois ele já começou a ruir, né? Quais foram os planos econômicos do governo de José Sarney? O Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão. Todos esses planos fracassaram. E durante o governo de José Sarney, o Brasil viveu uma crise de hiperinflação. A inflação chegou a beirar 1.800%. Né? Daqui a pouco nós vamos chegar, se a inflação continuar igual está agora, né? Daqui a pouco nós estamos no mesmo patamar. Né? É brincadeira, viu, gente? É óbvio, né, que Deus lhe guarde, isso não pode acontecer. Bom, de qualquer forma, esses planos econômicos, eles eram baseados em congelamento de preço, né, em troca de moeda, certo? Ele trocou o cruzeiro, né, pelo cruzado e depois cruzado novo. Né? Então vai ter 2 moedas durante o governo dele. O tempo de mandato do governo dele também vai ser aumentado para 1 ano, certo? Mais 1 ano, né? Só o governo dele. Para que desse tempo para que ele fizesse essas modificações. Ele fez uma espécie de acordão, né, com os políticos na época para poder se manter no poder durante 1 ano. Em termos econômicos, o governo dele foi um fracasso, tá? Continuando, olha aí. Outro momento também muito importante da história do Brasil, muito cobrado nessa fase aí, é o governo do Fernando Ladrão Collor de Mello, né? O Fernando Collor, presta atenção, ele vai ser o primeiro presidente da nova república eleito por voto direto. Então isso vai marcar a história do Brasil. Depois de todos os anos da ditadura militar, a ditadura militar durou 21 anos e depois nós tivemos aí mais 5, 6 anos, né, do governo do Sarney, para que acontecesse as eleições diretas, né? Na época, né, em 1989, quando se convocou as eleições diretas para presidente, nós tivemos 22 candidatos a presidente, gente. Teve candidato a presidente que não recebeu nem o voto dele mesmo. E para que essas pessoas se candidataram? Para poder aparecer, né? Porque era um momento histórico na história do Brasil, né? Era um momento de muita euforia do povo brasileiro, depois de todos esses anos, poder escolher diretamente o seu presidente, né? O Fernando Collor de Mello, ele vai ser uma figura nova, né? Diferente, o marketing político que vão fazer dele vai colocar ele como uma figura diferente, nova, né? Com a nova expectativa, e todo mundo vai colocar toda aquela expectativa, né? De uma pessoa jovem, uma pessoa com pensamento moderno, liberal e etc. E aí, né, a Globo vai comprar a ideia, vai fazer um marketing muito bom dele, ele vai concorrer com o Lula e vai ganhar, certo? Só que o governo dele, na verdade, nem vai terminar e vai ser uma tragédia para o Brasil, né? Por quê? Porque o Fernando Collor ele é responsável de implantar no Brasil o neoliberalismo. Vai ser ele que vai iniciar o processo de implantação do neoliberalismo que vai se consolidar com o Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real. O Plano Real é um plano neoliberal, tá? E o Fernando Henrique, o Fernando Collor, ele vai lançar um plano econômico, né, também para baixar a inflação, chamado Plano Collor, ou Brasil Novo.
Esse plano, ele traumatizou o Brasil. Por quê? Porque além dele estar baseado na troca de moeda de novo, no congelamento de preço por alguns dias, né? Ele confiscou o dinheiro do povo nas poupanças e nas aplicações. Isso traumatizou a sociedade brasileira porque provocou uma crise interna violentíssima, porque ele faliu, né, as pequenas empresas, o pequeno comércio, faliu todo mundo, né? Isso gerou uma crise recessiva imensa. E no meio dessa confusão toda, né, o irmão dele vai jogar uma merda no ventilador, né? Vai contar todo o esquema de corrupção que estava sendo formado dentro do governo dele por um lobista dele chamado PC Farias, que era o Paulo César Farias. Bom, e aí o que vai acontecer? Essa denúncia vai vir à tona, né? O Congresso Nacional vai formar uma CPI, vai começar a estudar a história e vai propor o impeachment dele. Aí ele vem na televisão pedindo para os jovens brasileiros que tinham votado nele para poder salvar ele, que ele estava sendo boi de piranha, tadinho, né? Que ele não era culpado de nada daquilo, né? E aí o que aconteceu? A juventude brasileira saiu inteira nas ruas com as caras pintadas e pedindo o impeachment dele, que foi um dos movimentos sociais mais importantes da história do Brasil, chamado o Movimento dos Cara Pintada, certo? E aí o que aconteceu? Antes de votar o impeachment dele, ele foi lá e renunciou. Mas o governo brasileiro continuou o processo, ele foi julgado e foi condenado à inegibilidade por 8 anos. Ficou fora da política brasileira 10 anos. Depois de 10 anos ele voltou, se candidatou a deputado, foi eleito, foi candidato a senador, foi eleito, e agora mesmo ele estava envolvido na Lava Jato, né? E o povo continua votando nele. Olha que legal, né? É Brasil. Olha aí. Continuando. O Plano Real e os apagões do governo do Fernando Henrique Cardoso. Presta atenção. O Plano Real, gente, foi um plano criado no governo do vice do Fernando Collor. Quem que era o vice dele? Itamar Franco. O Itamar Franco terminou o mandato do Collor. Durante o governo dele, o que ele fez? Durante o governo dele, ele vai convidar um ministro da Economia para adaptar um plano que o FMI tinha dado para os governos da América Latina. O FMI ele tinha distribuído um plano econômico que cada ministro da Economia ia adaptar esse plano de acordo com a sua realidade. Então, o Itamar Franco convidou o Fernando Henrique Cardoso, que era uma sumidade, né? Era professor da USP na época, para poder fazer a adaptação desse plano. E ele fez e deu o nome a esse plano de Plano Real. Com esse plano, que é um plano neoliberal, ele vai conseguir acabar com a inflação, né? Ele vai conseguir colocar fim à inflação. Um plano baseado na URV, né? Na flexibilização do câmbio e na dolarização da economia, certo? Sem troca de moeda brusca, né? Porque a moeda ela foi sendo trocada gradativamente, você ia tirando o cruzeiro do mercado e ia lascando o dólar, né? Você ia valorizando o cruzeiro e desvalorizando o dólar até ele chegar 1 por 1, né? Quando ele chegou 1 por 1, ele colocou o real. E isso acabou com a inflação, tá? E isso foi um sucesso. O sucesso foi tão grande que ele acabou sendo eleito presidente, né? E foi eleito no primeiro turno. E adivinha quem concorreu com ele de novo? O Lula, né? De novo o Lula perdeu, certo? E ele acabou sendo presidente do Brasil por 2 pleitos, né? Bom, vamos ver algumas questões relacionadas a isso? Olha lá, vamos ver uma questão do Enem lá de 2016. Olha, essa é bem perto da gente, né? Batizado por Tancredo Neves, de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo Neves, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e as ameaças da hiperinflação, desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para o presidente em 29 anos. Quer dizer, só depois de 29 anos é que o povo pôde, na verdade, escolher o seu governante, né? Então lá, vamos ver o que ele vai perguntar. Olha só, o período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu no quê? Ele fala assim, olha, o Brasil rompeu com a ditadura militar, mas manteve algumas características dessa ditadura, certo? É isso que ele está falando. Então vamos ver o que ele está trazendo nos itens. Olha lá. Representação do legislativo com fórmula de bipartidarismo? Detenção de lideranças populares por crimes de subversão?
Presença de políticos com trajetórias no regime autoritário? Prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais? Estabilidade da economia com o congelamento anual de preços? Quer dizer, o que era da ditadura que permaneceu aqui? O Brasil continuou aprovando atos institucionais? Não, né? Ele fala assim, representação do legislativo com fórmula de bipartidarismo. O Brasil voltou a ter 2 partidos? Não, o Brasil mantém o pluripartidarismo. Então a gente já descartou alguns itens aqui, né? Porque a gente sabe que isso não aconteceu, certo? Então, qual que seria o item? Mas antes da gente falar desse item, vamos ver aqui uma revisãozinha aqui, olha só, sobre a nova república, né? Então, o último presidente militar foi o João Batista Figueiredo, né? E o governo dele, a gente sabe, que deu continuidade ao processo de abertura lenta e gradual. E o governo do João Batista Figueiredo foi um governo também assolado pela crise inflacionária. Ele também não conseguiu controlar essa crise. Apesar dele ter feito um projeto novo, econômico, na época, né? De ter tentado resgatar o segundo plano econômico do Brasil, que era o plano do milagre, né? Ele não conseguiu baixar a inflação. O governo dele também terminou em uma crise inflacionária sem precedente. Mas durante o governo dele foi aprovada a lei de anistia, aconteceu a campanha das diretas já, né? Então o governo dele teve alguns momentos importantes. Foi durante o governo dele também, né, que houve o retorno ao pluripartidarismo. Em 1979, acaba o bipartidarismo e retorna o pluripartidarismo. Isso foi bom, professora? Não, não foi bom na época. Por quê? Porque dividiu o MDB, né? Isso foi feito pelos militares propositalmente, porque eles queriam dividir a oposição que estava muito forte. Toda a oposição estava num partido só. Quando eles criaram o pluripartidarismo, o MDB se dividiu em vários partidos, né? Criou o PP, criou o MDB, né? Criou o PTB, o PT, o PP, o PMDB e o PTB, certo? Então dividiu a oposição, né? Que na época não podia falar esquerda e direita, você tinha que falar posição e oposição. Então o governo dele marcou a volta do pluripartidarismo, a aprovação da lei de anistia, né? A campanha das diretas, que não passou, certo? E, obviamente, né, que o presidente, que todo mundo queria que governasse o Brasil, que era o Tancredo Neves, morreu. E ele vai ser substituído, né, pelo vice, porque ele não pôde governar, então o José Sarney, que era da antiga Arena, vai governar o Brasil. Quer dizer, um antigo militar, um antigo apoiador da ditadura militar, vai governar o Brasil. É que nem aquela história que eu falei para vocês, nadou e morreu na praia, né? Então, isso daqui, gente, obviamente, demonstra o quê? Uma continuidade da ditadura militar, né? Quer dizer, um antigo político apoiador dos ditadores governando o Brasil. Só que eu falei para vocês que ele cumpriu a palavra dele de promover o processo de redemocratização. Mas em termos econômicos, o governo dele fracassou. Olha aí, ó, o plano cruzado, né, do Dilson Funaro, cruzado 1, cruzado 2, e depois o plano Bresser e o plano Verão, tá? Então qual que seria a resposta correta? A resposta correta é a continuidade, então é a letra C, né? Olha lá, ó, ele estava falando lá, ó, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Então José Sarney, né, era ele que virou presidente do Brasil, certo? Então, letra C, ok? E aqui, o primeiro presidente eleito da nova república, né, por voto direto, né, por meio das eleições diretas de 89, foi o Fernando Collor de Mello. Sobre o governo dele, é incorreto afirmar o quê? O que não está certo? Foi interrompido por um processo de impeachment em 92? Isso está certo, né? Teve como vice-presidente da República Itamar Franco? Isso está certo. Deu início ao Plano Real, que criou a moeda de mesmo nome? Isso está certo ou está errado? Ficou marcado no plano econômico pelo confisco das poupanças dos brasileiros? O movimento popular que contribuiu para o seu fim chamava-se Caras Pintadas? O que está errado aqui?
O que não aconteceu no governo do Collor? O que não aconteceu no governo dele, então? A resposta correta é letra... Olha ali, ó, o Fernando Collor, o movimento dos caras pintadas. E qual que é a resposta? Letra C. Por que a letra C está errada? Porque o Plano Real não foi criado no governo do Collor, foi no governo do vice dele, que é o Itamar Franco. Foi o Itamar Franco que convidou o Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Economia, lançou o Plano Real. O Plano Real, um plano dado para o Brasil pelo FMI, um plano neoliberal, baseado, né, na liberação do câmbio, na dolarização da economia, né, e sem choques, como foram os planos anteriores, né? E esse plano, ele deu certo, ele deu tão certo que o Fernando Henrique, né, conseguiu uma popularidade tão grande que ele foi eleito no primeiro turno, né, quando ele se candidatou a presidente, logo depois que terminou o governo do Itamar Franco. Certo? Bom, gente, sobre esse período é importante também que vocês estudem um pouquinho, tá? Os governos que o sucederam, né? Que você leia lá um pouquinho sobre o governo do Lula, um pouquinho sobre o governo da Dilma. Por quê? Porque pode ter questões, né, no vestibular sobre isso. Tudo bem, moçada? Então, um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. E a nossa próxima aula agora é de História Geral. Tá bom? Beijinho para vocês e até mais.